Oi, pessoal. Vamos direto a uma questão que, olha, tira o sono de muita gente que está pensando em ir para o Canadá ou que acabou de chegar. Aquele primeiro salário, sabe? De um trabalho que talvez não seja na área. Ele realmente dá conta das contas básicas? Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente recebeu um material bem interessante, uma discussão justamente sobre isso. O custo de vida versus esses salários de entrada. Exato. E a nossa ideia aqui é fuçar nessa realidade e entender o que está por trás das expectativas. E é bom a gente definir rapidinho o que são esses trabalhos de entrada, né? Os entry-level jobs. Estamos falando assim de atendimento, coisa em hotel, limpeza, ajudante de cozinha, entrega, funções super necessárias, claro, mas que geralmente pagam ali perto do salário mínimo. Certo. E quanto é esse mínimo? Só para ter uma ideia. Olha, varia por província, mas, por exemplo, em Ontário, agora em 2025 está na casa dos 15,55 dólares por hora. Ok, 16 e pouco por hora. Só que aí a gente pensa nas cidades que todo mundo quer ir, tipo Toronto, Vancouver. E o custo de vida lá parece outra história, né? Os números de Toronto que a gente viu assustam um pouco. Assustam mesmo. Um aluguel de um quarto, um lugar simples, está batendo quase cá de 2.300 por mês. É muito dinheiro. Nossa, e isso só o aluguel. Aí bota transporte, uns 150 e poucos dólares. É por aí, uns K de 156. E supermercado, que ninguém escapa. Fácil, fácil, vai uns 400, 500 dólares por mês por uma pessoa só. Então a conta básica já começa como? Olha, somando rápido, passa fácil dos 3.000 dólares. Só o essencial mesmo. Agora, pensa isso contra um salário mínimo. Mesmo trabalhando 40 horas por semana, a conta não fecha fácil. Fica apertado, muito apertado. Demais. E em Vancouver, a questão do aluguel pode ser ainda pior, é o que o material indica. A estratégia que muita gente acaba usando nessas cidades grandes, pelo que vimos, é dividir apartamento ou casa, né? Faz sentido. Ou controlar cada centavo, imagino. Exato. Ou tem que arrumar um segundo bico, uma renda extra. Não tem muita mágica. Mas me diz uma coisa, se é tão puxado assim nessas cidades grandes, por que as fontes indicam que tanta gente ainda mira nelas? Tem alguma coisa sobre carreira a longo prazo? É uma ótima pergunta. O material que analisamos foca bastante nesse desafio inicial. Não entra tão a fundo no porquê da escolha, mas fica implícito que talvez a percepção de mais oportunidade lá na frente, mais contatos, isso pode pesar. Mas o ponto central da análise é, no começo, com salário de entrada, o aperto financeiro ali é real e significativo. E entendi. Mas o Canadá não é só Toronto e Vancouver, né? É gigante. O material fala de outros lugares. Cidades onde essa conta fecha melhor. Sim, fala. E isso é super importante. Calgary, lá em Alberta, por exemplo, é citada como um lugar com custo de vida mais razoável. O aluguel de um quarto lá fica entre CAD 1.400 e 1.600. Ah, já dá uma diferença boa. Uma baita diferença. Mesmo que o salário mínimo lá seja um pouquinho menor, um CAD 15 por hora, o alívio no aluguel ajuda demais o orçamento. E tem outras opções além de Calgary? Tem sim. O material menciona Winnipeg, Halifax, até a capital, Ottawa. São exemplos de lugares onde o custo de vida é mais baixo e aquele salário inicial rende mais. Isso conecta com outro ponto que achei bem interessante no material que a gente viu. Essa ideia de que começar por baixo com esses trabalhos é meio que o caminho padrão para muita gente. Exatamente. Não é visto só como uma dificuldade, mas quase como uma etapa esperada do processo para muitos imigrantes. É tipo, parte do jogo. Quase isso. E tem dados que reforçam essa ideia, sabe? O material aponta que, em média, imigrantes levam uns 5 anos para conseguir um salário parecido com o de canadenses na mesma área. E um número bem alto, tipo uns 45% de quem chega, começa em trabalhos de baixa qualificação. Muitas vezes por precisar da grana rápido, né? Antes de conseguir validar diploma, achar algo na área. Então, esse primeiro emprego é quase um estágio de adaptação, um degrau necessário para quase metade das pessoas. Precisamente. Entender isso muda a perspectiva, né? Não é um beco sem saída. É uma fase de transição. O ponto-chave que a análise traz não é só que é difícil viver com o mínimo nas cidades caras, mas que para muita gente, a rota inicial ignora a qualificação por um tempo.
É uma fase de ajuste. Faz todo sentido. E com base nisso tudo, que dicas práticas a gente pode tirar dessa análise para quem está planejando ir? A primeira dica que aparece bastante é pesquisar. Pesquisar muito o custo de vida antes de decidir para onde ir. Comparar aluguel, transporte e comida, tudo. Não ir só pelo nome da cidade, né? Exato. Outra coisa, considerar muito a sério dividir moradia no começo. Corta a maior despesa pela metade ou mais. Usar transporte público também. Geralmente funciona bem e é bem mais barato que ter carro no início. E a última? Evitar dívida desnecessária. Cartão de crédito pode parecer fácil, mas os juros no Canadá são altos. Melhor começar com o pé no chão financeiramente. Ok, então, para a gente resumir, a análise mostra que viver só com um salário de entrada em Toronto ou Vancouver é bem apertado. Exige sacrifício, planejamento, mas que em cidades menores ou com um custo mais baixo, o cenário inicial pode ser mais tranquilo, mais gerenciável. E talvez o mais importante seja normalizar essa fase, né? Isso. Entender que começar de forma modesta, às vezes abaixo da qualificação que a pessoa tem, é super comum. Faz parte do processo para muita gente. Não diz nada sobre a capacidade da pessoa, é só uma etapa. O planejamento e a pesquisa antes de ir são as chaves para passar por isso de forma mais suave. Perfeito. E isso me deixa pensando, essa luta inicial para pagar as contas, essa fase de orçamento contado, será que é só sobre dinheiro mesmo? Ou será que tem um valor aí que a gente não vê? Um investimento em resiliência, em adaptação, na própria base para construir uma vida nova num lugar diferente? O que realmente significa estar com as contas pagas quando a gente está falando de construir um futuro inteiro em outro país? Fica aí a reflexão.